Olá, muito boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui neste jantar. É muito boa a forma como aqui Loures Odivelas consegue organizar estes momentos tão fortes e ao mesmo tempo de um convívio tão franco entre nós. As campanhas são feitas disto mesmo, da força militante, ativista e da boa disposição que fazem momentos como este. Obrigada a todos e a todas que fizeram este jantar, não podia faltar, e obrigada à Associação de Moradores por nos receber aqui. É sempre muito bom vir aqui. Nós estamos a um mês das eleições, já foi dito, faltam 30 dias e temos visto o Primeiro-Ministro a recusar entrevistas e a fugir a debates. Temos visto a direita a tentar que esta campanha não passe da espuma dos dias, de casos a seguir a casos, enquanto tenta reescrever o que fez nestes 4 anos e esconder o programa que tem para os próximos 4 anos. Nós estamos aqui para não deixar que assim seja, para encararmos os problemas do país de frente e para falarmos de propostas para romper com o empobrecimento do país, propostas sérias, porque não precisamos, com certeza, de uma campanha que não diga nada sobre a vida concreta de quem vive no nosso país. Nestes últimos 4 anos, temos vivido uma destruição a um ritmo avassalador. A cada mês que passa, 10.000 pessoas saem do nosso país. Em 4 anos, 500 mil de pessoas teve de sair do nosso país para encontrar emprego noutros sítios que aqui não têm. A maior parte destas pessoas que saem são pessoas jovens, são pessoas, claro, em idade ativa, que aqui não encontram nenhuma solução. E a primeira pergunta a que o Governo tem de responder é: que futuro quer para um país que se esvazia de gente? Como pode um país ter futuro se não tem gente, ou se o futuro é pensado sempre contra a gente desse país? E é para responder a essas perguntas e para responder à destruição que tem sido feita que o Bloco apresenta propostas que são fortes, propostas que são difíceis, mas que são propostas que não desistem do país e não desistem de se viver em Portugal e viver com dignidade. A cada dia que passou destes 4 anos, foram destruídos 200 postos de trabalho, 200 empregos. Eu bem sei, ouço malabarismo dos números de Pedro Mota Soares, como todos os que aqui estão, ou de Pires de Lima, tentando convencer-nos que a taxa de desemprego agora até é menor do que era em 2011. Basta olharmos à nossa volta. Mas podemos olhar também para os dados oficiais do próprio Governo. Além de existirem hoje 218 mil postos de trabalho a menos, temos mais 100 mil pessoas que são consideradas ocupadas e que estão a fazer formações que não lhes servem para absolutamente nada. Pessoas não têm dinheiro para chegar ao fim do mês, obrigadas a deslocarem-se todos os dias a um centro de formação para ouvirem 2 horas sobre empreendedorismo, quando não há dinheiro para pagar a conta da luz. Temos mais 150 mil pessoas ocupadas em contratos de emprego e inserção ou em estágios que as humilham diariamente e que não são contratos de trabalho nem têm salário. Temos mais 100 mil pessoas do que há 4 anos, no total mais de 250 mil pessoas que são considerados os inativos disponíveis, pessoas que, cansadas da humilhação que o IFP faz passar todos os desempregados, deixam de contar para os números do desemprego, mas estão desempregadas e precisam do emprego. Em 4 anos, destruíram 400 mil empregos. São 200 a cada dia que passa. É por isso que não querem ser confrontados. E toda esta destruição foi feita... tanto do emprego que deixou de existir, como também no emprego que existe. O salário médio em Portugal hoje vale menos 300 euros do que valia há 4 anos. E as pessoas que têm trabalho, trabalham agora mais 200 horas por ano do que trabalhavam há 4 anos. É um assalto gigantesco a quem trabalha e a quem não tem trabalho. É um assalto que põe em causa a vida de quem tem trabalho, a sua qualidade de vida, a dignidade, o respeito que lhe é devido e que põe em causa quem quer trabalho e não o encontra. É também uma destruição que põe em causa a capacidade produtiva de um país.
porque não é nunca num abuso que a economia pode crescer, pode ser mais produtiva, pode responder ao país. Finalmente, tudo isto foi feito dizendo que era preciso fazê-lo para diminuir a dívida do país. E a cada hora que passa, a cada hora que passou nestes 4 anos, a dívida pública aumentou 1,5 milhão de euros. Um aumento de 1,5 milhão de euros à hora, em cada hora destes 4 anos, da dívida pública. A dívida pública chegou aos 130% do PIB. Aumentou 2,5 vezes mais do que estava previsto no memorando da Troika e, portanto, depois de toda a destruição, nenhum problema foi resolvido. Temos hoje no nosso país exatamente os mesmos problemas que tínhamos antes deste governo, mas em mais pobre, mas em pior, mas com menos condições de vida e com menos gente. Quando nos perguntam o que fazer numa situação tão difícil e quando vemos todas as expressões sobre empates ou empatas, temos que nos perguntar primeiro como é que chegámos aqui e o que é preciso fazer de diferente. Porque se não respondermos a estas 2 perguntas, então não teremos nenhuma proposta para sair da crise em que nos encontramos. E, na verdade, o que tem acontecido ao país nos últimos 2 anos é uma dupla transferência de riqueza. Por um lado, a transferência da riqueza do país para o estrangeiro. Por outro lado, a transferência da riqueza de quem trabalha para o capital. E, portanto, quando nos perguntam o que é que há a fazer, onde é que são as linhas vermelhas, como nos podemos entender para existir um outro governo e uma outra saída, nós temos de responder travando e invertendo estas 2 transferências. É aí que está a resposta. Nenhum país pode ter crescimento económico se continuar a ter destruição de emprego, destruição de qualidade do emprego, destruição do salário. E por isso, a quem acha que ainda há rigidez no mercado de trabalho em Portugal, nós respondemos que ela não existe, que não aceitamos entrar no discurso da direita sobre isso e, pelo contrário, aquilo que exigimos são novas formas de dar resposta ao que é essencial. Quando os salários descem como desceram e as empresas de trabalho temporário aumentam a faturação em 5%, está na altura de acabar com as empresas de trabalho temporário. Não haja dúvidas sobre isso. Não servem para nada. Quando é preciso gente a trabalhar nas escolas, nos hospitais, nos centros de dia, por esse país, e se põem pessoas com contratos de emprego e inserção em que não têm salário nem direitos, o que dizemos é tão simples quanto isso: acabam-se os contratos de emprego e inserção. Cada posto de trabalho, um contrato de trabalho. É por aí que se vai. Quando vemos o Governo dizer que não é ao Estado que cabe criar emprego e depois gasta milhões a financiar estágios em que os trabalhadores são humilhados e rodam a cada 6 ou a cada 9 meses e o seu posto de trabalho fica por pataco e meio a quem os contrata, não temos dúvidas. É acabar com o abuso dos estágios, porque quem trabalha tem de ter um contrato de trabalho por inteiro e não a metade. Não discutimos se quem trabalha ou trabalhou toda uma vida deve ter direito ao seu salário ou à sua pensão por inteiro, a um ritmo mais lento ou mais rápido. Quem trabalha por inteiro tem salário por inteiro. Quem descontou por inteiro tem pensão por inteiro. Não é negociável. Porque, mais uma vez, o problema em Portugal não é a falta de dinheiro, é para onde ele tem ido. E tem existido um autêntico assalto a quem vive do seu trabalho e a quem trabalhou toda uma vida. Há 2 números que o mostram. Na mesma altura em que o IRS subiu 30%, o imposto sobre os lucros das grandes empresas desceu 20%. Na mesma altura em que a pobreza infantil aumentou como nunca no nosso país, como nunca se criaram milionários no nosso país. Não aceitamos que nos digam que não há dinheiro para salários dignos. O que não há é um país que possa suportar mais o abuso, porque é o abuso que está a puxar para baixo a economia, é o abuso que está a esvaziar o país de gente e, portanto, a dignidade,
a dignidade de quem trabalha, a dignidade de quem trabalhou, é o primeiro ponto para acabar com a crise, para romper com a austeridade, e não pode haver outro caminho à esquerda que não seja reconhecer a dignidade e o valor do trabalho. A segunda transferência que tem sido feita é de rendimentos do país para fora. Já sabem como é. As dívidas do sistema financeiro reestruturamos-las sempre, a do país não reestruturamos. E enquanto não se reestrutura a dívida pública do nosso país, gastamos tanto em juros como em todo o Serviço Nacional de Saúde. E como se não estivessem contentes com isto, PS, PSD e CDS assinaram um tratado orçamental que prevê que para o próximo ano tenhamos que gastar com a dívida, pelo menos, tanto quanto gastamos no Serviço Nacional de Saúde, mais tanto quanto gastamos em toda a escola pública. São 15 mil milhões de euros que estão aí ao virar da esquina e que não aparecem no programa nem do Partido Socialista, nem da coligação de direita. Estamos mesmo a ver o que é que vai acontecer no dia a seguir às eleições, não é? Pois era, as promessas eram boas, não era? Queríamos fazer diferente, não é? Mas depois a Europa não deixa. A situação financeira, afinal, era diferente daquela que tínhamos antecipado e vai daí. Tal como em 2011, Pedro Passos Coelho prometia convictamente que não ia cortar subsídios de férias de Natal, quando chegarem ao governo, a primeira coisa que vão fazer é desdizer tudo o que fizeram na campanha eleitoral, porque estão agora a esconder as contas desse mesmo programa. E há uma outra transferência que está a ser feita da nossa riqueza, da nossa soberania, daquilo que construímos todos em conjunto. De privatizações. Todos os setores estratégicos entregues a privados. Empresas lucrativas que todos os anos dão dividendos ao Estado passaram agora a distribuir dividendos por investidores estrangeiros. É assim com a REN, com a EDP, com a CTT, com a ANA, com tantas empresas. Ao mesmo tempo é entregue também a privados a decisão sobre aquilo que são setores estratégicos da nossa economia. Pode um país não decidir sobre a sua infraestrutura energética? Pode um país não decidir sobre os seus aeroportos? Pode um país abdicar das decisões sobre a vida do próprio país, as decisões centrais da sua economia e da vida das suas populações? E tem algum governo direito de entregar a um qualquer privado, por tudo em meia, seja como for, aquilo que foi construído pelo investimento público ao longo de tantos anos, aquilo que foi construído com o esforço de quem trabalha, e quem trabalha criou as infraestruturas deste país que este governo está a vender. Podemos nós aceitar esta transferência do que construímos para uns quantos privados? Este é um assalto ao país. E é por isso que nós sobre isto não negociamos. Um país não se vende e não aceitamos que as decisões do nosso país e a nossa riqueza ficam nas mãos de uns quantos investidores privados. E se o centro é não permitir estas privatizações que assaltam o país, não é demais falar também do modo como têm sido feitas. Eu ontem estive no Porto. Como sabem, os transportes coletivos do Porto estão a ser entregues por ajuste direto. Há um mês das eleições, o Governo decidiu entregar transportes coletivos por ajuste direto. O mesmo Governo, ou a mesma maioria, os mesmos partidos, PSD e CDS, que fizeram campanha em 2011 contra os ajustes diretos, são aqueles que estão agora a entregar os transportes coletivos do Porto em tempo recorde por, adivinha lá, ajustes diretos. É provavelmente o caso mais flagrante do abuso, da negociata, do obscuro nestes últimos tempos. Mas sabem, não é caso único. Hoje, a imprensa dá-nos conta dos ajustes diretos destes 4 anos. E sabem que o último governo fazia ajustes diretos a mais.
E nós no Bloco sempre dissemos que fazia ajustes diretos a mais. Mas o último governo, na contratação pública, tinha ajustes diretos em 46% da contratação. Sabem qual é a percentagem de ajustes diretos que faz este governo? 51%. Depois de toda a campanha contra ajustes diretos, o governo PSD-CDS é capaz de fazer ainda mais ajustes diretos do que fazia o governo do Partido Socialista. Quando pensávamos que não podia ficar pior, eis que ficou pior. Em 4 anos, foram entregues 8 mil milhões de euros em ajustes diretos e ainda sem contar com este último assalto aos transportes coletivos do Porto. São os números da vergonha e do assalto ao país. São sobre estes números e são sobre a dignidade que é devida a um país e a seriedade que é devida à democracia que o Bloco de Esquerda se apresenta nestas eleições. Parar a transferência de rendimentos do trabalho para o capital, criando emprego e respeitando quem trabalha e trabalhou toda uma vida. Parar a transferência de rendimentos do país para o estrangeiro, reestruturando a dívida, obrigando o sistema financeiro a arcar com a responsabilidade da crise que criou, porque não é com certeza quem vive com salários tão baixos e pensões tão baixas em Portugal que criou a crise em que estamos metidos há 4 anos. E travar a transferência da nossa riqueza pelas privatizações ou pelos ajustes diretos. Não há ninguém neste país que não saiba que o Bloco de Esquerda é a voz que nunca hesita em denunciar a negociata, seja ela a entrega dos setores estratégicos ao capital chinês, as negociatas com a Goldman Sachs no CTT ou todas as outras que têm vindo a ser feitas. No Bloco de Esquerda nunca nos calamos. Nenhum partido como o Bloco de Esquerda tem a voz firme para denunciar sempre que o interesse público é posto em causa. Como nunca nenhum partido, como o Bloco de Esquerda, fez propostas para combater este assalto, para combater a negociata, para combater a promiscuidade entre o centrão da política e o centrão dos negócios. Nenhum partido como o Bloco de Esquerda fez todas as lutas, com todos e todas que quiseram, para defender os direitos do trabalho, para defender o emprego, para defender o que conta na vida concreta das pessoas. Nenhum partido como o Bloco de Esquerda abraça todas as lutas pela igualdade porque sabe que não há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Nenhum partido como o Bloco de Esquerda abraça a liberdade e as liberdades como o cimento primeiro da democracia. E é por isso que faz toda a diferença. E é por isso que vamos para esta campanha de cabeça bem erguida dizer que queremos um país onde se vive com dignidade, um país onde se vive de pé, onde se quer viver, onde se pode ter futuro. Vamos a isso!